essas características. E onde ficam os cromossomos? Onde ficam os marcadores cromossômicos? Quase não se falam nesses livros. E para a gente entender cromossomo, a gente tem que entender a citogenética, que é a ciência que estuda os cromossomos. Os cromossomos nada mais são do que uma molécula de DNA associada a proteínas. Para eu estudar cromossomo, eu preciso trabalhar com células que estejam numa fase da divisão celular que me permita analisar esse cromossomo de forma clara, de forma precisa. E essa fase é dentro do ciclo celular, na fase da metáfase. Tá? É quando os cromossomos estão alinhados na placa equatorial, que eles estão no grau máximo de condensação. Então o cromossomo está bem condensado e eu consigo individualizar o cromossomo e observá-lo. Não é fácil achar cromossomos em metáfase. Se a gente pensar uma célula com ciclo de divisão celular de 24 horas, ela vai passar cerca de uma hora na divisão celular, só, dentro de 24. E dentro dessa uma hora vai ter um momento que é o da metáfase, que é o que me interessa. Então essa é a primeira barreira, vamos dizer assim, do estudo da citogenética. Eu preciso trabalhar com cromossomos em metáfase, o cromossomo metafásico. E o cromossomo metafásico, então aqui tem um esquema, só para mostrar aqui são as proteínas, né, as histonas associadas com DNA, formando as solenoides, os nucleossomos, que vão se novelando até formar um cromossomo. Aqui uma foto em microscopia eletrônica, que dá bem essa ideia, né, de que é um emaranhado, um novelo emaranhado com uma certa forma. Tem algumas nomenclaturas que é importante que a gente saiba para entender cromossomo, para vocês poderem acompanhar. O cromossomo, ele tem uma região, que é a região que se liga ao fuso quando ele vai dividir, que é o centrômero, que é uma região de constrição, essa cinturinha do cromossomo, a gente chama de centrômero. A extremidade do cromossomo sempre é chamada de telômero, e cromossomos têm dois braços, tá? É sempre um braço e outro braço, não tem perna. Geralmente o braço menor, o braço de cima a gente chama de P, e o braço maior a gente chama de Q. Uma nomenclatura que está convencionada. Tem uma substância que foi extraída de uma leguminosa que foi fantástica para a citogenética. Ela deu um boom na citogenética na década de 60 e 70, que é a colchicina. A colchicina é extraída de uma planta e ela é uma substância que hoje é usada inclusive para o tratamento de gota. Vocês estão muito novos, já tem problema de gota, mas deve conhecer alguém. Mas a colchicina, ela também tem uma outra propriedade bem interessante. Em certas quantidades, ela impede que as fibras do fuso mitótico sejam polimerizadas. Ou seja, a célula chega na metáfase, ela se alinha na placa equatorial, só que as fibras do fuso que puxariam os cromossomos para a anáfase não conseguem mais ser polimerizadas. Então, a célula chega em metáfase e dali ela não passa. Então, isso permitiu muito o aumento da nossa análise. A gente consegue analisar muitas células, porque as células que entrarem em divisão vão sendo interrompidas na metáfase. Então, sem colchicina não teria citogenética. E o que é o cariótipo? O cariótipo nada mais é do que a representação do conjunto cromossômico de uma célula, de um indivíduo ou de uma espécie. Então, a gente tem aqui uma figura de uma metáfase espalhada sobre lâmina. Isso aqui a gente vê em microscopia comum, microscópio desse que a gente tem em laboratório convencional, não precisa de nenhum equipamento de luxo. A gente fotografa isso. Esse cromossomo ele é corado, um corante específico para DNA, que é um corante relativamente barato também, basicamente com azul de metileno. Aí a gente transforma geralmente isso em preto e branco e a gente olha esses cromossomos, conta esses cromossomos e organiza de acordo com o tamanho e de acordo com a morfologia, par a par. Se estou trabalhando com indivíduos diploides, eles têm pares cromossômicos. Como que a gente chama os cromossomos? Se ele tiver o centrômero exatamente no meio dos braços, de forma que os braços são mais ou menos do mesmo tamanho, eu chamo isso aqui de metacêntrico. Tudo isso, gente, eu vou precisar falar para vocês acompanharem, né? Se o braço cromossômico é um pouco menor do que o outro, eu chamo de submetacêntrico. Se ele é menor ainda, eu chamo, aí depende dos autores. Alguns chamam de subtelocêntrico e outros chamam de acrocêntrico. E se o centrômero está bem na pontinha do cromossomo e eu praticamente não vejo braço nenhum em cima, eu chamo ele de acrocêntrico ou telocêntrico. Então guardem essas figurinhas aqui. Então, por exemplo, olhando aqui nessa figura, isso aqui é uma metáfase de um mussum, de um peixe.
Então, os cromossomos bem bonitos. Aí você tem aqui um metacêntrico grande, por exemplo, tá vendo? Esse aqui seria um acrocêntrico. E assim a gente vai estabelecendo isso daí. A gente recorta essa figura. Antigamente a gente fazia com papel e tesoura. A gente falava que era aula de corte e costura, hoje em dia tem Photoshop. E a gente organiza os cromossomos de acordo com o tamanho e com a morfologia, par a par. Então aqui é uma espécie com 54 cromossomos e... 54? É. E você vai montando os pares aqui, tá vendo? Aqui metacêntrico e vai estabelecendo isso daí. 52, desculpa, gente. Então, o que eu leio com esse cariótipo? Essa aqui é uma espécie com 52 cromossomos. A fórmula cariotípica, que é qual é a morfologia desses cromossomos? Eu tenho 26 pares metacêntricos e submetacêntricos, ou 52 cromossomos metacêntricos e submetacêntricos. E isso dá um número fundamental com o número de braços de 102. Porque se o cromossomo tiver 2 braços, né, então conto cada cromossomo com 2 braços. Então 52 cromossomos vezes 2 daria, na verdade, 104. Né? Então um erro de matemática aí. Existem algumas técnicas importantes para a gente analisar os cromossomos além da morfologia geral. A gente pode detalhar melhor essa análise, que são os bandamentos cromossômicos. Eles permitem que eu identifique regiões específicas dos cromossomos. Então, uma das técnicas mais importantes e super simples é a técnica de impregnação com nitrato de prata. Descobriu-se que o nitrato de prata tem afinidade pela região aromatizadora de núcleo. O que é esse palavrão? Nada mais é do que uma região do DNA que forma o núcleo, que é o DNA ribossômico. Esse número tende a ser específico para cada espécie. Então aqui está, por exemplo, marcado com a prata, o cromossomo fica clarinho, e aqui a região do DNA ribossômico corado aqui, tá vendo? Aí eu consigo saber quantas regiões dessas uma espécie tem. Isso varia de espécie para espécie. Uma outra região também interessante é a heterocromatina, que eu vejo com o bandamento C. A heterocromatina é uma região do cromossomo que é extremamente condensada e permanece condensada durante muito tempo. Então eu faço um tratamento bem agressivo com os cromossomos, com várias substâncias químicas que vão tirar o DNA. Onde o DNA está mais condensado, é mais resistente ao tratamento, de forma que eu consigo ver algumas regiões mais coradas nos cromossomos. Isso também pode diferenciar de população para população, de espécie para espécie. Uma outra marcação interessante, umas figurinhas mais bonitinhas para vocês, mais coloridas, são os fluorocromos, que são substâncias que têm afinidades por alguns conjuntos de base. Então, tem alguns fluorocromos que têm afinidade por regiões ricas em bases GC, guanina e citosina. Outras substâncias têm afinidade por regiões ricas em bases AT, adenina e timina. Então, aqui, por exemplo, é uma metáfase onde estão marcando cromossomos com as regiões ricas em bases GC, tá? Que é aqui usando a cromomicina, que ela tem afinidade para as regiões ricas em GC, por exemplo. E umas técnicas mais avançadas, já juntando a citogenética com a molecular, que é você identificar genes mesmo, ou sequências específicas no cromossomo. Como que eu faço isso? Eu hibrido um gene meu de interesse, marcado com uma substância fluorescente, junto ao DNA do meu cromossomo. De tal maneira que onde aquela sequência do gene que eu estou querendo analisar achar homologia no cromossomo, ele vai brilhar, ele vai marcar. Então aqui, por exemplo, eu usei uma sequência de telômero. Então ele brilhou aqui no cromossomo, como era esperado, no telômero. Ah, vale. É só para mostrar alguns exemplos. Aqui uma sonda de centrômero, ela brilhou no centrômero. Mas é só para mostrar a utilidade que pode ter. Eu posso trabalhar com o gene que eu quiser. Bom, agora que vocês já estão craques em técnicas citogenéticas, já estão sabendo tudo de citogenética, vamos para o fio da meada. Qual é o papel dos cromossomos para estudos, então, de biodiversidade e conservação? Estou até tentando não olhar, gente. A gente não tem muita coisa, não, mais ou menos. Primeira coisa, se os cromossomos variam, isso deve ter uma importância no processo evolutivo. Isso deve afetar, de alguma maneira, a adaptação do indivíduo ou a descendência desses indivíduos. De tal maneira que eu posso transformar uma única população em várias subpopulações ou populações bem distintas. E com isso eu posso ter o surgimento de novas espécies que são cromossomicamente incompatíveis, ou seja, os cromossomos, se um macho de uma espécie cruzar com a fêmea da outra, não vai dar um produto fértil, que é o que a gente chama de cladogênese, né, e vai tendo a especiação. Ou eu posso, no mínimo, ter formação de unidades evolutivamente significativas, ou unidades evolutivas únicas,
São coisas que eu sei que são diferentes.